Fala pessoal, tá começando mais um Quem Joga especial desta quarta-feira, vai para jogos da Copa do Brasil e também um jogo da Supercopa da UEFA, não é mesmo, Edu? É isso aí, Will Castro, sejam bem-vindos a mais uma edição de Quem Joga, trazendo sempre para vocês as principais informações dos principais jogos do dia. Começando pela Supercopa da UEFA, o Manchester City joga às 16 horas contra o Sevilha. A partida da Supercopa será em Atenas, na Grécia. E será entre o campeão da Champions League, que foi o Manchester City, o clube inglês, contra o Sevilha, que foi o campeão da Liga Europa. É isso aí, notícia ruim no Manchester City, o De Bruyne se lesionou de novo, vai ficar por fora cerca de 4 meses por conta de uma lesão na coxa. Aí do lado do Sevilha, heptacampeão da Euroleague, bateu a Roma na final depois do empate por 1-1 no tempo regulamentar. O Sevilha sagrou-se campeão nos pênaltis. Ganhou a Supercopa uma vez em 6 vezes que disputou. Ganhou do Barcelona na edição de 2006. Já na Copa do Brasil, semifinal, São Paulo e Corinthians se enfrentam às 7h30 no estádio do Morumbi. Morumbi deve estar lotado, todos os ingressos disponíveis para a torcida do São Paulo já foram vendidos. É isso aí, o São Paulo que precisa buscar o resultado, pois perdeu o jogo de ida por 2-1 com 2 gols de Renato Augusto. Para esse jogo tem o reforço de James Rodrigues e Lucas Moura. No último jogo pelo Brasileirão, o São Paulo empatou por 1-1 e esse jogo marcou a estreia de James Rodrigues e o primeiro gol de Lucas Moura desde o seu retorno. Vale lembrar que o São Paulo tem alguns desfalques para a decisão contra o Timão. Luciano está suspenso, enquanto Caio Paulista saiu lesionado na última partida do Campeonato Brasileiro e não estará à disposição do técnico Dorival Júnior. Dorival é o atual campeão da Copa do Brasil, foi campeão em cima do próprio Corinthians, mas quando comandava o Flamengo. Para a partida contra o Corinthians, no Clássico, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Beraldo formam a dupla de zaga, com Wellington na lateral esquerda. Pablo Maia é o volante ao lado de Gabriel Neves. São Paulo deve jogar com 2 meias, Alisson e Nestor ou James Rodrigues na vaga do Nestor. Lucas Moura e Caleri são os atacantes. E do lado do Corinthians, que está a 11 jogos sem perder, sendo 8 vitórias e 3 empates, joga pelo empate depois de ter vencido o jogo por 2-1, pode chegar à sua segunda final de Copa do Brasil consecutiva e muito possivelmente contra o mesmo Flamengo, né, Will? Exatamente, o Corinthians pode chegar à sua segunda final de Copa do Brasil consecutiva em um segundo ano inesperado. Corinthians, que tem sido discreto na maior parte da janela de transferências, trouxe poucos reforços, o mais recente foi Lucas Veríssimo, mas ele ainda não estreou. Outro reforço que o Corinthians trouxe na janela do meio do ano foi Matias Rojas, que herdou a 10 quando Roger Guedes, que saiu para o futebol do Catar. Vale lembrar que o Corinthians não tem desfalques confirmados para a partida. Fausto Vera era a única dúvida, pois estava gripado, não jogou contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, mas já retornou e está à disposição. Portanto, os comandados de Vanderlei Luxemburgo devem ser Cássio no gol, Fagner na lateral direita com Gil e Murilo na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, Gabriel Moscardo de volante, assim como Maicon, Renato Augusto e Adson ou Matias Rojas no meio, com Wesley e Yuri Alberto no ataque. E fechando a quarta-feira de futebol, às 9h30 da noite, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, após vitória por 2-0 no jogo de ida em plena arena do Grêmio. O atual campeão, Flamengo, recebe o segundo maior campeão da competição, o Grêmio, e nos últimos 10 confrontos entre as duas equipes, o Flamengo levou a melhor em 7, com 2 empates e só uma vitória do Grêmio, hein, Will? Perfeito, Edu, e apesar de o jogo de ida parecer definitivo pelo resultado fora de casa do Flamengo, o Flamengo vive uma crise interna muito forte. Nessa terça-feira, dia 15, Gerson e Varela tiveram uma briga no treinamento que resultou em uma lesão no nariz do Varela. O jogador possivelmente jogará de máscara na partida contra o Grêmio. Apesar disso, o Flamengo deu uma abafada nessa briga. E ele deve jogar, viu, Will? Até porque o lateral direito titular, o menino Wesley, está suspenso. Então, muito provavelmente, a gente vai ver o Varela jogando com máscara em razão do soco recebido por Gerson no desentendimento que eles tiveram durante o treinamento. Olha só, o Flamengo deve ir para campo com Matheus Cunha no gol pela direita, o Varela, o mascarado Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira fazem a zaga e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz na lateral esquerda. O meio de campo deve ter Gerson ou Thiago Maia e Vitor Hugo,
Everton Ribeiro e Arrascaeta municiando Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time comandado por Jorge Sampaoli. Já o Grêmio tem apenas um desfalque para a partida. Trata-se do zagueiro Kahneman, que foi expulso no jogo da ida contra o Flamengo e fica de fora do jogo de volta da decisão. Por outro lado, Rodrigo Eli, recém-contratado, deve estar à disposição de Renato Gaúcho. Com a novidade de Rodrigo Eli, o Grêmio deve ir a campo com Gabriel Grando no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli e Bruno Alves na zaga, com Reinaldo na lateral esquerda. Vidia Sante e Carvalho são os volantes, com Bitelo e Ferreira na meia. João Pedro ou Ronald e Luiz Soares são os atacantes do Imortal Tricolor. É isso aí, pessoal. Esse foi o Quem Joga de hoje, trazendo para vocês as principais informações dos principais confrontos do dia. Nos vemos amanhã no Quem Joga dos jogos da quinta-feira. Valeu!